Boa tarde a todos que estão presentes. É um prazer ter todos vocês aqui para mais um seminário do nosso grupo Por Libras, que é um grupo de pesquisa e estudos entre a interface do português e a língua brasileira de sinais, coordenadas pelo professor Jorge e pela Tânia, da Universidade, da UniOeste, que é a Universidade do Oeste do Paraná, uma universidade estadual. Fazem parte desse grupo, os orientandos do professor Jorge e convidados, assim como também a professora Tânia, que coordena também este grupo de pesquisa. E é uma satisfação muito grande hoje no nosso seminário, primeiro seminário internacional com o professor José, da Universidade Pompeu Fabra. Sempre os nossos convidados têm sido nacionais e é a primeira vez que vamos receber um convidado internacional. Estamos muito felizes com essa oportunidade, E vamos... Agora já podemos dizer que o nosso seminário é internacional. A professora Tânia já está conseguindo entrar, que bom. Professora Tânia, estou fazendo aqui as primeiras apresentações. Vou passar a palavra rapidamente para a professora Tânia, se apresentar, falar rapidamente do grupo e, em seguida, eu faço a apresentação do nosso palestrante de hoje. Tânia. Agora sim, agora espero todos estarem me ouvindo, pelo menos, me vendo e ouvindo bem, ok? Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, boa noite quase aí, professor José, muitíssimo obrigada pela sua participação e ter aceitado esse convite de estar conosco aqui nesta tarde e falar dessa temática que nos intriga tanto, e é tão interessante para as nossas pesquisas em línguas de sinais. E essas pesquisas, elas têm sido desenvolvidas, e discutidas bastante no nosso grupo de pesquisa, o grupo Por Libras, que é um grupo de estudo e e além de estudo, as pesquisas provavelmente elas estão mais voltadas a essa investigação, da Libras, não só com a interface, não pensando com a interface em língua portuguesa, mas a Libras a partir de todos os seus fenômenos linguísticos, todos os fenômenos que vêm acontecendo. Então, nós, desde 2015, nós temos esse grupo, que começou muito timidamente, com algumas pesquisas, e agora, nesses últimos anos, nos últimos 2 anos, nós estamos intensificamos mais e formalizamos, esse grupo junto ao órgão CNPq aqui do Brasil, a CAPES, e então nós temos assim desenvolvido e discutido várias temáticas com relação a esses estudos, questões relacionadas aos verbos, ambiguidade lexical, a questões da lexicografia, justamente com essa intenção de ampliar essas questões, discussões que envolvem no âmbito mais lexical, com o intuito de pensarmos em meios para desenvolver um dicionário, no meu caso, que a minha pesquisa, um dicionário monolíngue de Libras, que é a minha proposta de pesquisa atual. E todas essas discussões, ela vem ao encontro do que os dicionários, do que uma macro, uma microestrutura de um dicionário precisa ter para desenvolver. Então, o lexicógrafo ele não pode estar totalmente isolado dessas discussões. Então, o Por Libras ele tem nos possibilitado essas pesquisas junto com nossos colaboradores, e os palestrantes que têm enriquecido cada vez mais esses encontros. Então, agradeço muito em nome do professor Jorge Bidarra, que hoje não pôde estar conosco, mas ele está em viagem também. Então, em nome dele, também te agradeço por estar aqui conosco. E passo a palavra, então, para a Janete. Eu esqueci de dizer, mas eu sou a Tânia, sou professora aqui da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Moro em Toledo, não é na Espanha, no Oeste do Paraná. Tive um grande prazer em conhecer Toledo aí, mas moro no Toledo de cá.
Prazer. É um prazer. Passo a palavra para você, Janete. Então, vou apresentar o professor. Muito obrigada. Eu agradeço também, desculpa, o Tiago, que está interpretando, e no decorrer eu também estarei fazendo essa troca com ele de interpretação para Libras. Muito bem. Professor José Quer é professor pesquisador do ICREA, do Departamento de Tradução e Ciências da Linguagem da Universidade Pompeu Fabra, desde 2009, onde lidera o Laboratório de Língua de Sinais catalã, e a sua investigação centra-se em diferentes aspectos da sintaxe e semântica das línguas de sinais, bem como nas línguas românicas e no grego. Membro do grupo de pesquisa Atlas, Ferramentas Acessíveis para Avaliação de Línguas nas Escolas, que começou no NIAS, Instituto Holandês para Estudos Avançados em Humanidades, em Amsterdã, em 2021. Liderou projetos como Signalgram, Blueprint e Signal Hub na Arizona, em 2020, e foi coeditor de Signal Language AMP, não sei se pronuncia assim, na Linguística de 2007 a 2020, e é membro da Academia Catalã de Ciências e Humanidades e responsável pelos projetos de língua de sinais catalã. Foi professor de Linguística Românica na Universidade de Amsterdã e professor pesquisador ICREA no Departamento de Linguística Geral da Universidade de Barcelona. Estará conosco falando sobre a natureza dos verbos lexicais e espaciais. Professor, está com a palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Devo dizer no início que meu português é limitado, mas vou tentar. Porque faz tempo que não falo português, não estive no Brasil, não estive no Portugal nesse último tempo, mas qualquer problema, vocês podem me interromper, perguntar. A apresentação, o texto da apresentação é em inglês, porque não foi uma mudança no último momento, aí não tive tempo de trocar a língua. Bom, minha palestra é uma discussão sobre a natureza dos verbos espaciais lexicais. Na apresentação, o que eu quero fazer é fazer uma revisão da classificação dos verbos de concordância nas línguas de sinais, sobre a base empírica da língua de sinais catalã, mas que acho que é extensível a Libras, porque no passado eu trabalhei, como vocês vão ver, com a minha colega de Florianópolis, Ronice de Quadro, sobre esse tema. E algumas das ideias que vou apresentar têm o seu início nesses trabalhos com a Ronice. E aí vamos discutir alguns dados empíricos dos verbos de concordância espacial, mas verbos lexicais. E aí vou tentar ser mais preciso sobre a classificação dos verbos, sobre a flexibilidade, mas também sobre as diferenças entre os tipos de concordância que a gente acha nessas categorias. Depois vou apresentar muito brevemente alguns dados que chamamos sobre a concordância locativa nas línguas faladas. E vou fechar a apresentação com uma tentativa de classificação de tipos de concordância espacial nas línguas de sinais. Bom, você já conhece, acho, a classificação da Padden, que é uma classificação clássica dos verbos nas línguas de sinais. Ela fez essa proposta para a língua de sinais americana, mas depois ficou claro que essa classificação é presente na maioria das línguas de sinais que foram descritas.
E a classificação é tripartita, em três grupos, três classes. Primeiro, é uma classificação sobre as propriedades, as propriedades léxicas da concordância verbal. O primeiro grupo é dos verbos invariáveis, são os verbos que não apresentam concordância. O segundo grupo é o grupo dos verbos de concordância, agreeing verbs, que são os verbos que concordam com o sujeito e com o objeto. Essa é a classe de verbos que tem recebido a atenção dos pesquisadores sobre concordância desde o início. Mas depois tem uma terceira classe que sempre ficou aí, verbos espaciais, que são os verbos que concordam com argumentos locativos, de origem e meta. Mas a discussão da concordância sempre foi sobre os verbos chamados de concordância de sujeito e objeto. Mas os verbos espaciais não receberam muita atenção na bibliografia, na pesquisa. Acho que a apresentação a apresentação inicial do uso das localizações referenciais não precisa para este público, porque vocês já conhecem que com os verbos de concordância os verbos concordam com os traços de pessoa, de primeira, segunda, terceira pessoa, dependendo da posição do sinalizador, do interlocutor e das terceiras pessoas das quais falamos. E acho que vocês já conhecem também o sistema típico de concordância dos verbos como perguntar. Na língua de sinais americana, aqui tem um exemplo do verbo perguntar, ask. E o exemplo eu pergunto você, ou você pergunta para mim, e já vem que aí a forma do verbo perguntar muda segundo o sujeito e objeto. Quando eu pergunto você, vai da primeira pessoa à segunda pessoa. Você me pergunta, você me perguntou. O verbo inicia a trajetória na localização da segunda pessoa para a primeira pessoa. Acho que isso já é conhecido de todos. Quais são as marcações morfológicas da concordância? Vocês também conhecem isso muito bem. A marcação mais discutida é o movimento de trajetória da mão, da localização do argumento sujeito para a localização do argumento objeto. Em geral, tem mais, estou simplificando, porque tem também a subclasse dos verbos backwards, que não sei como se traduzem em português, mas que tem o movimento oposto. Mas não vou discutir hoje essa subclasse de verbos de concordância. Mas tem também verbos de concordância que marcam só com a orientação da palma da mão ou dos dedos, orientados para a localização do objeto. E depois tem também verbos que combinam as duas marcações, trajetória e orientação da mão. Bom, vou mostrar agora alguns exemplos da língua de sinais catalã de cada tipo, para depois discutir os casos da concordância espacial, de verbos de concordância espacial. Bom, esse é um exemplo de língua de sinais catalã. Os exemplos que vocês vão ver são todos de língua de sinais catalã, LSC. E aqui começamos com os verbos de concordância sujeito-objeto. O verbo dar. O exemplo quer dizer, eu dei dinheiro à minha amiga. Minha amiga deu-me dinheiro, estou na tela, não posso ver a tradução, mas tem uma finestrinha sobre o texto, mas não importa. Acho que esse é o exemplo.
A minha amiga me deu dinheiro, na semana próxima eu dou de volta para ela. E o exemplo é esse. Mais uma vez. Deu para mim, eu dou para ela. O vídeo se vê bem? Sim, professor, deu para ver bem o vídeo. Perfeito. Essa é a marcação, a marcação de trajetória. A trajetória da mão, da localização do sujeito para objeto. Mas temos também verbos, como cuidar, nesse exemplo que vamos ver agora, onde a marcação é só a orientação da mão. O exemplo quer dizer, faz muito tempo meus pais me cuidavam, agora isso mudou, sou eu que cuido deles. Elas me cuidavam, eu cuido delas. Elas cuidavam, agora eu cuido delas. Bom, esses são os exemplos típicos. Acho que não precisa mais discutir sobre eles, porque eu quero falar hoje, sobretudo, dos verbos espaciais. O problema dos verbos espaciais é que é um conjunto um pouco diverso, um pouco híbrido. Vamos tentar ver se podemos fazer uma classificação um pouquinho mais clara desses verbos. Quais são esses verbos espaciais da classificação da Padden? Bom, sobre a base da língua sinês catalana, temos verbos como ficar ou mudar-se de uma cidade para outra cidade, desse jeito. No exemplo que vamos ver aqui, vamos ver os verbos ficar e mudar-se. As localizações são sobre um plano vertical, porque representam de um jeito mais ou menos simplificado o mapa mundi, o mapa do mundo. Não? Primeira localização é Washington, porque ela fala de Gallaudet ele se muda para Bristol, na Inglaterra, e depois para Barcelona. Essas três localizações são sobre o plano vertical por causa disso, porque, na verdade, faz referência a esse mapa. O exemplo quer dizer, meu filho ficou na Gallaudet 2 anos, depois ele se mudou para Bristol. Quando acabou, se mudou para Barcelona. Ele trabalha agora. Ficou 2 anos, se mudou para Bristol, acabou, mudou para Barcelona. Mais uma vez. Ficou 2 anos, mudou para Bristol, acabou, mudou para Barcelona. Bom, esses são os casos que eu quero considerar prototípicos de verbos lexicais espaciais. Mas nessa classe de verbos espaciais temos também a classe dos verbos espaciais ancorados no corpo, onde as localizações são localizações no corpo do sinalizador. Mas a gente interpreta essas localizações dependendo do contexto da oração, porque essas localizações podem se referir ao corpo de uma terceira pessoa, como nesse exemplo que vamos ver a continuação. O exemplo, os verbos que vamos ver aqui são cortar,
cortar no dedo é botar uma bandagem, acho que é a tradução, curativo, não sei. Mas é muito transparente. É o exemplo que diz essa mulher fez um talho no dedo, foi levada para o hospital e eles botaram uma bandagem no dedo. Cortou-se. Botaram bandagem sobre o dedo. Obviamente o talho e bandagem não fazem referência ao dedo da sinalizadora, mas dessa mulher da qual está falando. Mais uma vez. Botar bandagem sobre o dedo. Bom, esse tipo de verbos são verbos com concordância locativa, mas é uma concordância locativa muito particular, muito especial, porque é sempre sobre localizações no corpo do sinalizador e tem algumas propriedades diferentes do grupo anterior que a gente viu. E ainda, quando os pesquisadores falam de concordância espacial, eles incluem os classificadores. Porque, obviamente, as construções de classificador sempre fazem referência ao espaço. Mas os classificadores são uma categoria diferente, uma categoria à parte, que a gente não vai incluir na classe dos verbos lexicais, porque tem umas propriedades particulares. Mas eu vou mostrar, eu vou exemplificar, só para ter a imagem geral dos verbos que tem, das predicações que têm concordância espacial. O exemplo que vamos ver aqui, na verdade, o verbo é um verbo abstrato, porque é um verbo de localização, estar, ficar, combinado com uma configuração manual que indica o referente do argumento. Neste exemplo, os referentes são velas, com esse classificador de índice vertical, e a sinalizadora mostra a localização das velas em 3 posições diferentes no espaço. E a diferença a respeito dos exemplos anteriores é que as localizações não são localizações arbitrárias, mas topográficas, porque essas localizações representam o mapping, a transferência do espaço real para o espaço de sinalização. O exemplo quer dizer havia 3 velas, não me lembro como é a palavra em português para Shell, santeria, não sei. Na esquerda, uma outra sobre a mesa, no meio, uma outra sobre a televisão à direita. Seria candelabro a palavra, professor, ou não? Acho que o professor travou. Vamos aguardar um pouquinho. Professor, pode nos ouvir? Seu vídeo travou. Na verdade é vela, ela fala solo vela, não é em realidade não é candelabro, que seria o sinal. Sim, agora voltou. A palavra me lembro, é onde botamos livros ou qualquer coisa. O que é importante aqui é que a sala espacial o importante é que a localização desses classificadores para vela é interpretado topograficamente. As localizações não são arbitrárias. Essa é a diferença. Professor, mas, professor, você está me ouvindo? Me diga. Acho que a sua apresentação caiu. A sua apresentação, ela caiu.
É que eu acho que você não estava nos vendo, né? Não. Deu uma oscilada na sua conexão, deu uma oscilada e ela caiu. Agora você voltou. Mas a sua webcam também caiu. Ah, bom. Deixa eu colocar você como um apresentador de novo. Peraí. Não, você ainda continua como apresentador. Sim. Estou compartilhando agora. Voltou? Sim, tá voltando. Isso, voltou. Só sua webcam que caiu, mas se você quiser deixar ela fechada para não sobrecarregar a conexão, a gente está te ouvindo. O que tenho que fechar? Não entendi. Não, tá certo. É a sua webcam, a sua imagem saiu. Mas se você quiser manter ela fechada, sua O vídeo, apresentação meu está. vídeo. O vídeo, isso. Sim, talvez é melhor para Tudo bem. fazer. Uhum. Pode deixar fechado, então. Às vezes é melhor para a conexão, né? Sem problemas. Professor, pode continuar. Desculpa a interrupção. Não. Tá bom. Tudo bem. Aí apresentei as duas categorias de verbos de concordância sujeito-objeto, concordância dos verbos espaciais. E só para completar essa introdução no tema, eu quero comentar também que como na Libras, a língua de sinais catalã tem um verbo auxiliar de concordância, que é um verbo auxiliar de concordância sujeito-objeto, que é muito semelhante ao auxiliar da Libras. O que é interessante é que o auxiliar só pode concordar com localizações com traço de pessoa, com traço pessoal. Um exemplo possível é esse que tem aí. Você me esqueceu, a pergunta. O verbo esquecer é um verbo invariável e está acompanhado por auxiliar que vai da segunda pessoa à primeira pessoa. Vou mostrar agora. Mais uma vez. Esquecer, você a mim esquecer. Esse é o exemplo. Mostro ele porque é importante para a discussão da natureza da concordância. O verbo auxiliar de concordância na língua de sinais catalã é parecido, mas não tem exatamente o mesmo comportamento que na Libras. É um pouco mais liberal na sua distribuição. Mas não vou entrar nesses detalhes. Bom, depois dessa introdução, quero apresentar também as ideias que a gente propôs no trabalho com a cronista de quadros em 2006, 2009. Porque são está na base do que estou discutindo hoje. E a ideia básica, que na verdade vem do trabalho mais antigo da Ronice, é que a distinção principal nas classes verbais é entre verbos invariáveis e verbos não invariáveis, que acho que é melhor de chamar variáveis com flexão em português, não é? Que é uma superclasse, que é a classe dos verbos de concordância pessoal e verbos de concordância espacial. A ideia é que os verbos não invariáveis podem concordar com argumentos locativos, é o caso dos verbos espaciais, ou com argumentos de pessoais, que é a classe dos verbos, a classe clássica tradicional dos verbos de concordância. A ideia principal é que esses verbos não invariáveis, os verbos com flexão,
em princípio, podem participar dos dois tipos de concordância, porque esse era um dos problemas que os pesquisadores tinham achado nos dados. As classes iniciais que a Padden propôs, que a Padden analisou, tinham sido tratadas como classes fechadas, mas às vezes os verbos participam de mais de um tipo de concordância, concordância de pessoa, concordância espacial. E, ao mesmo tempo, é importante se dar conta que as marcações da concordância espacial e da concordância pessoal, sujeito-objeto, na verdade, são as mesmas marcações morfológicas. São trajetórias, são a orientação da mão. Independentemente de se concordância com uma localização espacial, uma concordância ou uma localização de pessoa. Isso quer dizer que as localizações referenciais podem ser interpretadas como concordância locativa ou como concordância sujeito-objeto. E vemos que alguns verbos podem participar na mesma forma dos dois tipos de concordância. No exemplo 1 que vamos ver a seguir, você está me entendendo? Aí tem dois argumentos pessoais. Sujeito e objeto são pessoais. Mas no segundo exemplo, que se traduz como eu não estou entendendo esse artigo, o sujeito é pessoal, mas o objeto não é pessoal. É, na verdade, é um inanimado, talvez uma localização, mas não tem traço de pessoa. O primeiro exemplo é isso. Você está me entendendo? Esse é um exemplo de verbo inverso. A realização da concordância inversa é concordância sujeito-objeto. Mais uma vez, se consigo. Você está me entendendo? Mas o caso que existe na língua de ciências catalã, mas na Libras também, esse exemplo onde o sujeito tem traço de pessoa e o objeto é inanimado. Deveríamos tratar como uma localização. Vou mostrar. Esse artigo eu não estou entendendo. Bom, mais argumentos para tratar, para caracterizar uma classe de verbos de concordância pessoal e locativa é que as localizações referenciais se comportam do mesmo jeito. Isso que quer dizer que os pontos no espaço que os verbos estão usando para expressar a morfologia de concordância são arbitrários, não tem informações morfológicas. Esse exemplo, acho, o problema que tenho é que tenho uma mensagem de compartilhamento que não me deixa ver as glossas. Mas acho que o exemplo quer dizer, hoje vamos pegar o filho da piscina para a escola. Vou mostrar. Onde piscina e escola são duas localizações arbitrárias. E o verbo pegar e levar para a escola concordam com essas localizações. Por exemplo, isso. Mais uma vez. O que temos aqui é que os verbos espaciais, lexicais espaciais, estão concordando com essas localizações
arbitrárias do mesmo jeito que os verbos de concordância sujeito-objeto. É só que os argumentos que desencadeiam a concordância são argumentos locativos. Também interessante, sabemos que na produção dos verbos de concordância pessoal, às vezes temos formas que não concordam, que chamamos de concordância neutra ou não concordadas. Isso acontece muitas vezes no discurso natural. Isso acontece também com os verbos espaciais. Podemos usar, às vezes, sem concordância com uma localização arbitrária. Aqui temos um exemplo que quer dizer a gente aterrou em Londres porque tinha algum problema no avião. Isso que quer dizer. E vamos ver que aterrar não é realizado numa localização Londres, o nome próprio Londres, mas não é localizado. Aterrar é realizado no espaço neutro da sinalização. É completamente paralelo ao que acontece com os verbos de concordância pessoal. Às vezes, as localizações referenciais são ambíguas entre uma localização pessoal e uma localização espacial. Como nesse caso em que falamos do João, que é uma pessoa, em duas localizações diferentes. O exemplo quer dizer, não perguntes ao João quando ele está na escola, mas pergunta a ele, mas é melhor perguntar a ele em casa. Aí vemos escola e casa, mas é João, que também tem um traço de terceira pessoa, mas em duas... Aí se combina o traço de pessoa com o traço locativo. Por exemplo, isso. Mais uma vez. Eu acho, não consegui, não estou controlando o tempo, aí porque tenho a tela completa, não vejo o tempo. Mas vou deixar esse exemplo, que na verdade mostra a mesma coisa. Mais um dado interessante da língua sem catalã é que às vezes a concordância locativa aparece na mesma sentença que a concordância pessoal. E aqui temos alguns exemplos interessantes de concordância locativa mais de concordância locativa no corpo. Essa classe, esse grupo de verbos de concordância locativa que é sempre concordância locativa no corpo. Os exemplos que vamos ver são em combinação com o auxiliar de pessoa. A sentença tem um auxiliar de pessoa e depois tem um verbo de concordância locativa ancorado no corpo. E aí vemos que as duas concordâncias coexistem na mesma sentença. Vamos ver o exemplo número 2, que quer dizer... ela te acariciou na cara, onde o verbo de concordância ancorado no corpo é acariciar, mas temos antes o auxiliar de pessoa, que vai de sujeito, terceira pessoa, a segunda pessoa. Esse é o exemplo sinalizado. Ele para ti,
como auxiliar, e depois a concordância locativa ancorada no corpo. Isso também é um tipo de dado que acho que não foi discutido na literatura, mas que é relevante, pelo menos para a questão da coexistência dos dois tipos de concordância pessoal e concordância locativa, na mesma sentença, na mesma estrutura. Aqui um exemplo semelhante, mas o que é interessante é que, na verdade, temos um verbo invariável que maquilhar, acho que esse é o verbo em português, maquilhar, que é ancorado no corpo, não é de concordância, porque maquilhar é botar maquilhagem, mas que nesse caso o verbo muda para um verbo de concordância pessoal, porque primeiro tem a forma não concordada e depois vocês vão ver que concorda com uma terceira pessoa. O exemplo que se traduz como minha irmã bota não sei como falar isso em português. Maquiar, mas, professor, maquiar. Me maquia. Maquiagem. Isso. Obrigado. Minha irmã me maquia, mas eu não maquio ela. Aí apareceu auxiliar só com a negação. Vou mostrar. Acho um exemplo muito claro. Só que tem essas duas formas, um verbo que, em princípio, não é de concordância, mas que acaba sendo de concordância com uma terceira pessoa. Mais uma vez, aí tem as duas formas, a forma não concordada, a forma, digamos, de citação, mas depois aparece essa forma modificada com concordância para terceira pessoa, objeto de terceira pessoa. É mais um caso acho que é interessante porque mostra a flexibilidade do comportamento a respeito da concordância de muitos verbos. Do mesmo jeito que alguns verbos invariáveis, como sentar-se, podem às vezes incorporar concordância locativa. Aqui vamos ver um exemplo. Na verdade, isso já foi observado na bibliografia, que tem verbos invariáveis que, na verdade, podem ser concordados com uma localização no espaço, com uma localização referencial. Aqui vou mostrar um exemplo com o verbo sentar-se, que, em princípio, é um verbo invariável. Mas vocês vão ver que concorda com duas localizações. Eu me sento aqui, eu me sento aqui e você do lado. Mais uma vez. Quando, na verdade, se você procura o verbo sentar no dicionário, você vai achar que sentar-se é um verbo invariável, que não tem concordância. Mas vemos que, na realidade, na prática da sinalização, achamos esses casos. Bom, mais uma propriedade interessante dos verbos lexicais espaciais. Os verbos lexicais espaciais concordam com os argumentos locativos, que pode ser um argumento como ficar. Vimos esse exemplo de fica em Washington, em Gallaudet, concorda com o seu argumento, desse jeito. Mas muitos dos exemplos que vimos são concordância com os argumentos de origem e destino, meta. E aí, quando se realiza a trajetória. O que acontece que com os verbos espaciais é que eles não concordam com o argumento sujeito. Pode ser expressado, como no exemplo que vou mostrar agora.
mas a concordância não é com argumento sujeito. Vai haver aí, ela fala que ela diz, eu voei de Londres para Paris em business class, em primeira classe. Mais uma vez. E aí vocês viram que a trajetória entre a localização de Londres e Paris, mas argumentos de sujeito não condiciona a concordância. São os argumentos de origem e destino. Vou deixar esse exemplo também. É só um comentário, porque não sou o primeiro a fazer essa observação. Já no ano 95, a Janis fez essa observação que quando temos um verbo, quando você tem argumentos locativos de um verbo espacial, eles têm precedência na expressão da concordância. Aqui tem a cita do seu trabalho, mas eu faço a tradução em prosa mais simples. O que quer dizer isso? Os verbos espaciais, na verdade, sempre concordam com os argumentos locativos, não com os argumentos de sujeito e objeto. É isso que quer dizer a Janis. Bom, uma pergunta que a gente se pode fazer é, então, essa localização espacial, essa concordância espacial é uma particularidade das línguas de sinais, pelo fato que elas são articuladas nesse meio, no espaço. Bom, na verdade, não. Tem exemplos, aqui vou mostrar só 2 exemplos, mas, na verdade, tem muitos trabalhos que falam da concordância locativa em línguas orais, que mostram que algumas línguas, as línguas europeias, não. As línguas indo-europeias, em geral, não mostram esse tipo de concordância locativa. Mas, por exemplo, uma língua banto, como o Chichewa, tem exemplos do que eles chamam de concordância locativa, como esse exemplo 1, onde o sujeito, na verdade, é um argumento locativo que desencadeia a concordância do verbo, esse prefixo Q do locativo sujeito, no povoado, é a concordância que vemos também na forma verbal, que é o verbo ser. No povoado, há agora não me lembro, um poço, de onde se tira água. Mas, em qualquer caso, o que é relevante aqui é essa concordância com um argumento locativo na posição do sujeito, porque nessa língua o sujeito é pré-verbal, sabemos que tem propriedades de sujeito, mas é um locativo. Né? Bom, esse é só para mostrar que também existe, em algumas línguas, esse tipo de concordância locativa, e também que algumas outras línguas, como essa língua homótica, Maale, às vezes tratam os argumentos locativos como se fossem objetos. E sabemos isso porque eles usam o mesmo caso morfológico que eles usam para marcar um objeto. É o caso de 2, aqui, nesse exemplo que tem na tela, onde uma sentença, como ela chegou no povoado, vemos que a palavra povoado tem a marca de absolutivo, que é a marca que se usa de objeto, não é um sintagma preposicional, como poderia ser em português ou em inglês.
nesse caso. Isso quer dizer que o argumento locativo é tratado como argumento central da sentença, não é um adjunto da predicação. Isso quer dizer, só para mostrar muito, de uma maneira muito simples, que algumas línguas orais têm também propriedades que indicam que os locativos podem ser tratados como argumentos e ter concordância com esses argumentos locativos. Bom, o que eu vou apresentar agora, de maneira muito simples também, é um argumento que vem do campo da neurolinguística. Temos evidências de lesão do cérebro, como isso afeta a competência linguística, também de processamento, de neuroimagem, mas vou discutir só um caso que é muito claro, onde vemos essa distinção entre o uso topográfico do espaço e o uso referencial do espaço. A ideia é que os verbos lexicais espaciais que eu discuti até agora fazem uso do referencial do espaço do mesmo jeito que os verbos de concordância, que concordam com sujeito e objeto. Que é diferente do uso topográfico. Já falamos que os classificadores usam o espaço de um jeito topográfico, porque o espaço, nesse caso, se interpreta de um jeito mais ou menos literal, porque a orientação, a posição e a orientação no espaço de sinalização é relevante. Com o uso referencial, isso não é assim. As localizações são arbitrárias. Vou apresentar um caso que já, digamos, antigo, na bibliografia dos anos 80, na verdade, é um dos primeiros estudos sobre a neurolinguística, a psicolinguística de sinalizantes, estudos de caso de pessoas sinalizadoras que foram afetadas por um acidente cardiovascular no cérebro, no trabalho depois no detalhe do 87, onde podemos ver essa dissociação, essa diferenciação entre a parte do cérebro que processa a linguagem e a parte o hemisfério esquerdo e a parte que processa outras coisas como o espaço, mas não o espaço topográfico, por exemplo. Eles apresentam o caso desse paciente, Paul D., que teve uma lesão no hemisfério esquerdo, left hemisphere damage, LHD. E o seu comportamento linguístico depois do acidente cardiovascular é que tem problemas com a sintase, tem problemas com os índices espaciais, na produção e na compreensão desses índices referenciais, porque não usa na mesma quantidade, com a mesma frequência que um sinalizador típico, digamos, ou porque a sua concordância verbal é incorreta. Essa é a descrição que eles dão. Do outro lado, parece que a sua cognição espacial topográfica é intacta, não tem problemas com isso. Pode interpretar o espaço topográfico sem problemas. Essa distinção, ela tem problemas no hemisfério esquerdo, mas não no hemisfério direito, que é o hemisfério que processa a informação topográfica. Digamos, a gramática fica no hemisfério esquerdo. Estou simplificando muito. Mas o que é interessante para a nossa discussão de hoje é que os erros de concordância
que eles documentam para esse paciente é que acontecem também com os verbos lexicais espaciais. E aí tem alguns exemplos com verbos como chegar, ficar, chegar a casa, ir embora no carro, correr, jogar. Todos esses verbos são verbos lexicais, espaciais. Ele há errores, tem errores com esses verbos de concordância espacial. Do mesmo jeito que ele tem errores, produz errores com verbos de concordância pessoal, sujeito-objeto. Esse é um argumento forte, acho, para dizer que, na verdade, eles formam parte da mesma classe de verbos que usam localizações gramaticais, localizações referenciais arbitrárias. Ao mesmo tempo, ele não tem problema para usar, interpretar e produzir um uso do espaço topográfico. Essa é a ideia. Chegando um pouco já até a conclusão da apresentação, é que, na verdade, quando falamos de verbos espaciais, estamos falando de uma classe híbrida. E que a concordância espacial, provavelmente, é geral demais. Na verdade, tem coisas diversas, né, nessa classe. A classe que eu queria discutir hoje é a classe dos verbos espaciais lexicais, falando estritamente, que usam essas localizações referenciais espaciais arbitrárias, verbos como levar, mudar-se, ficar, etc. Vimos também verbos especificados lexicamente para localizações no corpo. É um grupo especial, porque essas localizações são arbitrárias no senso de que sempre podemos interpretar não só como localização no corpo do sinalizador, mas também de terceiras pessoas ou do interlocutor, mas tem essa propriedade adicional que é sempre ancorado no corpo. E depois temos as construções de classificador, que já falamos que eles usam o espaço topográfico como base. Nesse sentido, tem um comportamento diverso dos verbos lexicais espaciais. Isso não quer dizer que algumas vezes as construções de classificador também podem usar as localizações referenciais, mas isso já fazeria parte de uma outra apresentação. Essa é, na verdade, a ideia central da fala de hoje, que a concordância espacial deve ser refinada, pelo menos nesses três grupos. E que os verbos lexicais espaciais são um subgrupo concreto. Mas os verbos espaciais referem-se ao espaço e às vezes podem incorporar também informação topográfica. Por exemplo, o verbo tintar vai mudar orientação dependendo do argumento com o qual concorda. Assim, pintar o texto vai ter essa orientação para arriba, não? Quando é pintar a parede, vai ser essa orientação frontal. Quando vai ser pintar o chão, vai ser orientado para baixo. Aí a localização é intermédia entre arbitrária e topográfica, mas condicionada pelo argumento que faz parte da sentença. Mas, além disso, podemos incorporar nesses predicados, como tintar, pintar, elementos de demonstração de como o espaço topográfico é usado nessa predicação.
Deixa-me mostrar o próximo exemplo, onde o verbo pintar é pintar um cantinho. Por exemplo, é isso. E como podem ver, aí tem informações adicionais de como foi realizada a ação a respeito dessa localização, que não é uma localização específica, uma informação topográfica, como é um canto. Não? A conclusão é que, apesar de os verbos lexicais serem tipicamente verbos de concordância com localizações referenciais arbitrárias, às vezes podem incorporar também esse tipo de informação mais topográfica. Bom, para concluir, vou dizer o seguinte. A ideia que as classes verbais a respeito da concordância são flexíveis não quer dizer que podemos deixar de fazer distinções entre a concordância locativa e a concordância de pessoa. Porque essa concordância existe, é baseada, se basa sobre os traços de pessoa e traços locativos, que são relevantes para a sintaxe e para a concordância morfossintática. Na verdade, no sentido que eu discuti hoje, os verbos lexicais espaciais, a diferença dos classificadores, usam os mesmos mecanismos que os verbos de concordância pessoal, mas os argumentos que desencadeiam a concordância são argumentos locativos. Mas a concordância morfológica, a marcação é a mesma, já discutimos. E o uso das localizações arbitrárias é a mesma, é o mesmo. Isso quer dizer também que os argumentos locativos dos verbos espaciais se comportam como argumentos principais desse predicado, desse verbo. E também vimos muito brevemente que a concordância locativa não é uma propriedade só das línguas de sinais, que tem também algumas línguas orais que mostram concordância locativa. E com isso, acabo. Agradeço o trabalho dos meus colaboradores, dos meus colegas surdos, sinalizadores, que estão na base do meu trabalho, e agradeço a vocês pela atenção, e acho que agora temos algum tempo para discussão, perguntas, comentários, etc. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela excelente palestra, né? E muito importante, relevante esses estudos, né, dos verbos lexicais nas línguas de sinais, e que demonstram, né, cada vez mais o aspecto linguístico que as línguas de sinais possuem, né? E as línguas de sinais, na medida que elas avançam nas pesquisas, né, elas também desafiam a própria linguística, né? Desafiam porque existem, né, os fenômenos que não se havia atentado, como você acabou de dizer aí, os locativos também nas línguas orais, né? E também com os estudos da abordagem da linguística cognitiva, cada vez mais também provocando, né, essa discussão, esse debate aí, que a língua de sinais tem muita contribuição com a linguística, que muita área ainda inexplorada, né? Só aguardando aí. E as línguas de sinais, eu acredito assim, que no momento que se
né, ampliou essas pesquisas, que se interessou, que se voltou esse olhar para também as línguas de modalidades sinalizadas, podem contribuir muito para áreas ainda poucos exploradas da própria linguística, né? Então, muito obrigada, professor, pela sua participação conosco. E eu deixo aberto agora, se alguém que está nos assistindo, temos 24 pessoas online nos assistindo, né? E vai ficar gravado no nosso canal, que também vai difundir ainda mais, né, essa palestra de hoje. E se alguém gostaria de fazer essa pergunta, está à disposição, né? Pode escrever no chat, ou a pessoa pode também abrir o seu vídeo ou o seu áudio para participar. Obrigado. Espero que tenha sido claro. O conteúdo é o português, mas... Sim. Eu peço a palavra, então, professor, muito obrigada mais uma vez. Reitero as palavras da Janete. Foi super claro, né? Super compreensível, assim, muito, muito tranquilo. A sua língua portuguesa, o seu português ficou muito bom. Foi super compreensível, viu? Obrigada. Obrigado. E eu fiquei, assim, né, pensando sobre a questão do verbo espacial. O professor, ele coloca, chama os verbos espaciais, aí traz um conjunto muito grande, né, de itens lexicais, de sinais, que são verbos espaciais. E aí tem aquele grupo porque a gente sempre chama o conjunto de verbos, o grupo de verbos simples, os de concordância, né, que aí entra nos espaciais, e os simples também não deixam de ter algo espacial, dependendo da realização dele, né? E ainda e os verbos espaciais. Agora tem também os verbos reversos, e depois vem aquele conjunto lá dos verbos classificadores. E aí, esses verbos espaciais, eu sempre é algo que sempre me intrigou, porque nós temos esse conjunto, esse conjuntão, né, esse grande arcabouço de verbos espaciais, e dentro dele nós vamos ter esse conjunto de verbos chamado também espaciais, que são aqueles do locativo, esse que sai desse lugar, né? O levar, por exemplo, em Libras, né? O levar, o trazer. E aí ele seria locativo, seria o verbo espacial? Tem alguma observação sobre isso? Sobre não a mudança de nomenclatura, vamos dizer, né? Mas ele teria alguma explicação mais específica para esse tipo de verbo ou não? Assim, se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, não, se entendi bem, você está falando dos verbos que eu chamo de espaciais lexicais, não? Que concordam com essas localizações arbitrárias no espaço. As localizações não são interpretadas topograficamente, são pontos no espaço, do mesmo jeito que quando colocamos o João e a Maria no espaço de sinalização. Quando falamos da escola e não só da igreja, da casa e a escola, também localizações que não são interpretadas topograficamente, não? Levar de um ponto para outro, nesse sentido abstrato, arbitrário, mas a localização no espaço é relevante, na verdade. A terminologia, sim, não ajuda, porque falamos de verbos espaciais, locativos, mas é por isso que eu tentei, pelo menos, de fazer essa classificação entre os lexicais, estritamente, que concordam com localizações arbitrárias. Depois temos esse grupinho de verbos espaciais que concordam com localizações no corpo, porque é um grupo particular, é um grupo especial, que não usa o espaço de sinalização, mas localizações no corpo. Isso quer dizer que as localizações não são completamente arbitrárias, porque elas levam um significado, não é? Quando é o dedo, é cortar o dedo, cortar a face,
Aí não são de concordância de pessoa, porque não é uma pessoa, é uma localização no corpo. Essa é uma particularidade muito interessante das línguas de sinais que permitem isso. E depois temos os verbos classificadores que fazem um uso diferente do espaço, como eu falei, do uso topográfico, onde as localizações realmente são interpretadas como uma projeção da realidade, do espaço real. Aí a posição das localizações interpretada mais ou menos literalmente, só que uma transposição da realidade para o espaço de sinalização. Porque se eu falo, não só, alguém veio para mim, alguém, isso que, na verdade, quer dizer que ele veio pela direita, aproximou-se para a direita para mim. Se eu sinalizo de outro lado, isso quer dizer que ele veio da minha esquerda. Não? Aí o espaço é interpretado literalmente, topograficamente, digamos. Não? Essa é uma distinção importante. Certo. Obrigada. Não sei se respondia. Sim, sim. Sim, é bastante os argumentos dos verbos numa sentença e olhando essa realização deles no espaço, eles, assim, a posição, né, que eles acontecem dependendo da sentença em que ele é realizado, se é afirmativa, se é exclamativa, se é interrogativa, se é uma negativa, muitas vezes isso fica muito claro quando ele é o espacial, né? O que não acontece em outras realizações, outras situações. Então, o verbo espacial e essa categoria, essas, vamos dizer assim, essas nuances que existem, né? Essas diferenças do verbo espacial, esse grupo dentro do grupo, é o subgrupo, né? São vários subgrupos dentro da categoria de verbos espaciais. Eu já havia lido sobre, mas eu gostei muito de te ouvir porque isso esclareceu muito mais assim para mim hoje a sua forma de colocar. Eu havia lido muito sobre o seu trabalho, né? O trabalho da professora Ronice Quadros também. Mas assim, ouvindo e podendo conversar um pouco sobre, a gente fica tudo muito mais claro, né? Muito obrigada. Obrigado. Mesmo. Sim, na verdade, é um trabalho de classificação para refinar essas classificações. A classificação de Padden é muito importante, ajudou muito para a pesquisa de línguas de sinais, para entender como funciona a concordância em língua de sinais. Mas depois a gente volta para os dados e vê que precisa ser um pouco mais preciso. E na verdade que as classes não são classes fechadas, que os verbos às vezes têm propriedades da outra classe ou de outro tipo de concordância. É importante incorporar isso na análise. A classificação de Padden, que é uma das primeiras, a primeira, na verdade, que fez essa proposta tão clara e que influiu muito na história da pesquisa das línguas de sinais, precisa ser revisada, precisa ser para progredir, para progresso da disciplina. Né? Aqui nós sentimos muita falta de trabalhos descritivos, né, sobre essas temáticas. Então, nós temos ensaios, assim, né, muitos ensaios iniciados, né, na descrição da estrutura da Libras, né, no caso. A professora Ronice Quadros, a professora Lucinda Ferreira Brito e outros pesquisadores aqui no Brasil também, né, e obviamente com todas essas pesquisas que nós temos, né, que foram iniciadas fora, mas assim a gente vê esse progresso em outras línguas de sinais e nós ainda estamos assim
com muitas coisas para fazer, né, para descrever mesmo, né, linguisticamente, descrever nesses aspectos, né, seja de verbo, seja de outras questões, né, que envolvem outros fenômenos linguísticos da língua mesmo. É isso. Certo. Se tiver mais alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, vamos aproveitar, conversar com o professor Giuseppe. Não, devo dizer que os dados que eu discuti hoje, que apresentei hoje, são dados elicitados. É importante também olhar para dados naturais de corpos, porque aí acontecem, as formas às vezes são diferentes, mas a gente está ainda construindo o corpus da língua chinesa catalã. Eu limitei a discussão a esses dados elicitados, não? Mas quando a gente olha para corpus, também vem acha mais coisas, ainda mais rico Sim. a paisagem. Nós estamos também fazendo essa aqui na Unioeste, né? Nós temos ainda um grupo muito pequeno em que estamos trabalhando nessa coleta também, nessa organização de um corpus. Tem a UFSC, né, junto com o grupo da professora Ronice Quadro, que está com o corpus de um Sign Bank de Libras, né? E nós aqui estamos fazendo também uma coleta, organizando um corpus mais com esse foco de pensar no dicionário mesmo, né? E aí a gente acaba encontrando muita coisa, e realmente, justamente por ser dados extraídos de produções naturais, né? De uma língua realmente em uso. Então, aí é fantástico perceber tantas coisas. E quanto mais a gente conversa sobre, né, esses assuntos, mais a gente vai conseguindo, parece que vai abrindo aqui, né, e vai pegando muitas coisas diferentes, muitas percepções e reflexões que vão nos levando, né, a trilhar aí essas pesquisas, né? Com certeza. Não tem dúvida. Bom, professor, muito obrigado mesmo, né? Acho que acredito que seja o início de uma parceria que vai ainda acontecer muitas coisas, né? Uma parceria firmada que a gente possa trocar cada vez mais, né, essas contribuições, essas pesquisas entre nossos grupos de pesquisa, né? E como nós chegamos no tempo já que foi determinado, né? Eu queria deixar assim que o senhor fizesse suas considerações finais, né? E a Tânia encerrasse a nossa palestra de hoje. Já estou encerrando a partir das perguntas, né? E eu tenho muitas perguntas, mas eu vou aproveitar que eu estou pertinho aqui e depois vou explorar mais o professor, mas só para não delongar aqui mais do nosso tempo, tá bom? Então, professor, faça suas considerações finais, eu passo, e depois a Tânia pode encerrar o nosso seminário. Eu? Sim, professor, se você quiser fazer umas palavras finais, te dando perfeito. essa oportunidade. Desculpa. Não, agradeço muito de novo pelo convite. Foi um prazer. Desculpas mais uma volta pelo português. Mas agora vejo que falei demais. Mas não conseguia ver o tempo. Mas um prazer desse primeiro contato com seu grupo por Libras. E vamos ver o que acontece agora que você fica aqui em Barcelona. Vamos discutir seu trabalho e também vou conhecer mais o trabalho do grupo, acho. Não, parabéns, são eventos interessantes agora com essa modalidade virtual, mas isso permite também ter uma facilidade, não, para organizar eventos. Não é a mesma coisa, sempre é muito melhor se encontrar, discutir face to face, mas não, questa é uma vantagem, não, que a gente aqui de Barcelona está em contato no stesso tempo
o Brasil, diferença horária, mas não, foi um prazer estar com vocês hoje. Agradeço também o trabalho de interpretação. Veja, Tiago, eu não vi a sua interpretação, mas obrigado pelo trabalho que permite a comunicação entre a gente. Muitíssimo obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, Tiago, também, né? A gente revezou ali um pouquinho as interpretações. Obrigada, Janete. Em breve, professor, eu também espero estar aí por Barcelona, né? Fazendo uma visita, conversando um pouco sobre... Vai ter a visita, né? Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E eu acho que só tenho mesmo a agradecer por ter trazido esse tema e por ter discutido com tanto primor, né, essa temática e deixado tantas reflexões, né? Assim, principalmente eu fiquei aqui pensando várias coisas, refletindo várias coisas, e eu acho que é isso que a pesquisa faz, né? Nos fazer sempre cada vez mais perguntar e perguntar. Então, agradeço mais uma vez muitíssimo em nome do professor Jorge Bidarra também. Muito obrigada. E espero estarmos alinhando novas ideias, novas pesquisas aí no decorrer dos próximos anos e dos próximos meses, quem sabe. Obrigada. Vamos ver. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O pessoal no chat aqui também, professor, te dando parabéns pela palestra, né? E dizendo que entenderam muito bem seu português, fique tranquilo. E é isso, Agradeço. O pessoal está agradecendo aqui a palestra. Tá bom? Muito obrigada a presença de todos. Boa tarde. Aqui, boa tarde. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.